notícia que saiu hoje, né, pegou todo mundo de surpresa, que é a questão da renovação de contrato do Georgian de Arrascaeta, que está todo mundo desesperado para ter, né, a notícia de que a Arrascaeta tem o seu aumento de salário, a sua renovação até o final de 2025. Lembrando que a Arrascaeta é atleta do Flamengo, tem contrato com o Flamengo até o final de 2023. Porém, o Flamengo se recusou a comprar um percentual, né, que cabe ao Defensor do Uruguai, né, o clube que começou a carreira de Georgian de Arrascaeta, mas, né, teria aí uma obrigação de comprar 25% do Defensor, e o Flamengo se recusou a comprar esse percentual com as suas justificativas, e a negociação, por conta disso, trava novamente, né? O clube aceita dar o reajuste salarial por novo contrato até o final de 2025, né? Querendo a renovação com o aumento e a valorização salarial, porém não deseja comprar 25% do Defensor, cerca de 6 milhões de euros, né? Cerca de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, né? A questão é tratada como complemento para que haja acerto tanto pelo jogador quanto principalmente pelo seu empresário Daniel Fonseca, e esse imbróglio segue novamente, meu amigo Rafael. A questão agora, existem várias questões, né? Já foram ao todo aí, desde o início do ano, 12 reuniões envolvendo o Flamengo, Arrascaeta e os seus representantes, e a pergunta que não quer calar, né? E aí, vale a pena pagar esses 25%? Dá para pagar esses 25%? Né, acertar isso tudo para ter um craque no time mais tempo? O que você acha desse cenário todo que está acontecendo aí, Rafa, entre Flamengo e Georgian de Arrascaeta? Olha, para começar, eu acho o seguinte, Arthur, acho que é um tema que é muito sensível para a torcida do Flamengo, né? A gente falar de Arrascaeta, aqui no chat, o pessoal só fala de Arrascaeta, no Twitter, o pessoal falando de Arrascaeta, pessoal tendo pesadelos aí com a possível saída do Arrascaeta, já se virando contra a diretoria. Eu acho que é uma situação que eu acho que pesa um pouco para o lado da linha que a diretoria está seguindo. Fica à vontade para discordar, Arthur, amigos do chat. Mas, assim, primeiramente, que o Arrascaeta merece ser valorizado pelo que ele vem fazendo no Flamengo nos últimos anos, isso aí eu acho que é praticamente uma unanimidade. Você vê na torcida, todo mundo, outros jogadores tiveram essa valorização salarial compatível com o que eles entregaram ao Flamengo nos últimos 2 anos, e o Arrasca não teve. Então, assim, e me parece que esse não é o problema do Flamengo. O Flamengo entende que o Arrascaeta merece ser valorizado, ele merece ganhar um salário compatível com aquilo que ele entrega. E definitivamente isso não é um entrave. Pois bem, tem essa questão aí dos 5 milhões de euros para que o Flamengo compre 25% do Arrascaeta. Exato. Olha, eu acho que o Flamengo também não pode ficar refém de jogador. E isso eu não digo para desmerecer o Arrascaeta, tá? O Flamengo havia um gatilho contratual com o Arrascaeta, né? Me corrija se eu estiver errado, 4 mil minutos jogados, o Flamengo passaria a ter obrigação de compra desses 25%. Tá? Isso não aconteceu. E aí não haveria nenhum tipo de conversa. Aí era obrigação do Flamengo, e aí o Flamengo teria sim que cumprir, seria o correto a ser feito. Só que o Arrascaeta não cumpriu, deve ter até ficado perto, mas não cumpriu isso aí. Então, qual que é o cenário atual? O cenário atual é de um Flamengo que está com o Pires na mão, um Flamengo que teve que se desfazer de um jogador importantíssimo, que é o Gerson, um Flamengo que vai à Europa fazer propostas por jogadores sem nenhuma contrapartida financeira, empregando um valor muito considerável, um valor de 30 milhões de reais, num jogador que já é do Flamengo, que já está aqui no Flamengo. Não seria um jogador que chegaria, a gente botaria 30 milhões e reforçaria o elenco. Pelo contrário, o Arrascaeta ainda é jogador do Flamengo. Então, sim, eu acho que tanto o empresário do Arrascaeta quanto o Flamengo, eu acho que deveriam procurar chegar num acordo. Provavelmente esse empresário aí
tem alguma comissão para receber, mas ele aparenta estar muito motivado para vender esses 25% do Arrascaeta. Mas olha, aí é o Flamengo ir com o combinado e tentar fazer. Lógico, a ideia não é perder o Arrascaeta, mas o Flamengo precisa também pensar que precisa se reforçar. O Flamengo precisa desse dinheiro, talvez para trazer um jogador-chave aqui, para que a gente consiga manter bem esse elenco. Então, eu preferia que o Flamengo conseguisse sair por esse caminho, que é manter o Arrascaeta, dar a merecida valorização salarial que o Arrascaeta precisa, mas sem o Flamengo colocar no Arrascaeta um dinheiro que o Flamengo não tem. E se tivesse, precisaria desesperadamente reforçar o seu elenco. A gente veio falando disso no começo da live toda. A gente veio falando, como é que vai ser? Lianco vai conseguir reforçar a zaga? Ontem a gente estava falando de Davi Luiz. Hoje a gente falou, não deu o Thiago Mendes, não tinha dinheiro. Falamos do Kennedy. Então, assim, o que vai acontecer com o Flamengo, já com suas finanças combalidas, se o Flamengo, além de tudo, tiver que empregar mais dinheiro nessa compra aí do Arrascaeta? Eu não sei. Arthur, você está online? Tá me ouvindo? Dá sua opinião aí, eu vou sair e voltar, que como sempre, eu travei aqui. Bom. Beleza, não tem problema. Valeu. Mas enfim, essa questão aí do Arrascaeta, o problema disso tudo é o empresário dele, né, cara? Que é jogo duro ali. E muita gente fala, né? Ele quer forçar essa negociação porque é interessante para ele, para ter a comissão, né, desses 25%. Mas eu acho que não é só a comissão desses 25%, porque eu lembro a história desde quando ele veio para Belo Horizonte, né? Quando ele veio para o Cruzeiro na época, que teve uma parada entre Cruzeiro e Defensor, né? E aí, muita gente aqui em Belo Horizonte dizia que esse empresário do Arrascaeta, ele é quase um dos donos dessa equipe uruguaia. Então, boa parte desses 25%, né? Não vou dizer todos os 25%, mas uma boa parte seria essa comissão que deve ser bem gordinha para os bolsos do empresário do Arrascaeta. E aí é óbvio que ele vai forçar a barra para isso acontecer, né? E, de fato, como você falou, isso não aconteceu, né? São esses 4 mil minutos aí, né? A gente tem que agradecer, né? Se for melhor para o Flamengo não ter que pagar esses 25% agora, a gente tem que agradecer ao Abel Braga, né, Rafael? Sim, que bancou o Arrascaeta para jogar o Diego, né? O Arrascaeta, quando chegou, teve dificuldade de Everton jogar. Ribeiro é um ou outro. Everton Ribeiro ou Arrascaeta? Porque aí até teve aquela questão do time de índio, né? Time com muita gente atacando é time de índio, não dá para colocar muito jogador de característica ofensiva. Tá aí, ó. Hoje falamos do legado do Rogério Ceni, Rodrigo Muniz. O legado do Abel Braga. E o legado do Abel Braga, os 4 mil minutos aí do Arrascaeta aí, ó. Que tristeza. Que fim de live deprimente, hein, Rafael? Que é isso? Mas mas... meu Deus. É sexta-feira 13, né? Eu acho que condiz com essa data de hoje. É merecido, né? Eu tô vendo a opinião da galera aqui no chat, né? Olho grande. Esse empresário tem que se lascar. E que o Flamengo não tem obrigação, se não bater uma meta, não tem obrigação nenhuma. Aí muitos dizendo, mas se não fizer isso, e se fizer isso vai virar refém, mas alguns estão dizendo assim, mas se não fizer também, pode perder o cara antes de sair, porque ele tem contrato até dezembro de 2023, mas aí podem forçar a saída e etc e tal, ou seja, dá até para ver pelo chat, assim como o próprio Twitter hoje, onde teve muito debate disso, eu participei inclusive de alguns, tá pau a pau a galera, né, nas opiniões, né? Muita gente falando assim, cara, dava para tentar rever essa questão desses 25 aí, tentar comprar uma quantia, depois dividir para comprar outra, mostrar que o momento não tá fácil de grana. Aí na hora que o Flamengo vai lá e, por exemplo, anuncia um Andrés Pereira, por exemplo, o empresário da Arrascaeta bate na porta e fala, e aí, vocês não tinham grana, mas o Andrés Pereira foi de graça? Como é que foi essa... Então começa a se tornar uma bolinha de neve, né, em relação a questão da vida financeira do Flamengo e ao futuro, né? E aí o próprio Carlos Júnior fala que caro é não ganhar título, ou seja, vale a pena investir esse dinheiro para ter um dos melhores jogadores do futebol brasileiro da atualidade, que é o uruguaio que veste a camisa do Flamengo, e eu concordo demais com isso. Para mim, o Arrascaeta é um craque, e como eu disse no Twitter, eu penso o seguinte, Rafa, eu acho um absurdo, eu acho um preço caríssimo, 30 milhões
por esses 25%. O Flamengo está no seu direito de não ter a obrigação de comprar porque não bateu a meta, né? Mas, por outro lado, eu tentaria alguma coisa. Eu tentaria um negócio, uma negociação, porque eu acho que um jogador desse porte mereceria, né, um esforço, né? Por exemplo, eu acho muito mais importante a manutenção de uma Arrascaeta, por mais que ainda tenha contrato, não vou entrar, já falei, já deixei claro minha opinião sobre isso, mas eu acho muito mais importante do que trazer um Thiago Mendes, né? Por exemplo, acho muito mais importante. Aí a gente fala aqui de que o Flamengo vendeu o Muniz, pode vender o Léo Pereira, tá vendendo o menino da base. Talvez desse aí para, né, tentar negociar alguma coisa em relação a isso com esse empresário. A Arrascaeta não tem substituto, é um atleta importantíssimo para o elenco do Flamengo, né? Se você tiver alguma dúvida disso e não tiver medo de perder o Arrascaeta, principalmente se você faz parte daqueles de, tipo assim, nenhum jogador é maior do que o Flamengo, e isso é fato, nenhum deles é maior do que o Flamengo. A gente já viu o Zico sair do Flamengo, né? Mas é só a gente pegar os últimos jogos, quando tem a Arrascaeta em campo e quando não tem, né? Quando a gente faz esse comparativo, chega a dar um medinho de perder o craque uruguaio, né, Rafael? Não, com certeza dá. É uma situação que deixa a torcida muito apreensiva. Eu me lembro há alguns anos, Arthur, eu vi uma entrevista daquele Carille, que era técnico do Corinthians. E o Corinthians tinha vencido o campeonato, vencido bem, e aí muita gente especulando reforços no Corinthians e tal, e o Carille falou algo do tipo: o primeiro grande reforço do time é não perder seus jogadores. E eu acho que isso se aplica muito ao caso do Arrascaeta. O Flamengo não perder o Arrascaeta é um senhor reforço, pelo que ele representa no elenco, pelo fato que a gente não vai conseguir um cara parecido para botar no lugar. Dificilmente a gente vai conseguir. Agora, eu acho que a gente precisa, no mínimo, como você falou, tentar achar um caminho do meio, que seja, até porque, eu não sei, eu posso estar errado, mas assim, qual maneira você tem de valorizar o Arrascaeta? O salário. Você aumenta o salário do Arrascaeta. A questão da compra dos direitos me parece muito mais uma questão de empresário. Esse dinheiro aí é o dinheiro que o grosso desse dinheiro vai para o clube, e agora você ainda falou a notícia de que não é exatamente do defensor do Uruguai, ele seria um daqueles empresários que tem dinheiro no clube e tal. Não sei nem muito bem como é que seria essa organização lá, mas acho que a gente tem que diferenciar o que é valorizar o Arrascaeta e o que é agradar o empresário que está atrás de um dinheiro, e assim, tentar negociar para que isso seja feito de maneira mais vantajosa para o Flamengo. Quando eu digo que o Flamengo não deve ser refém de jogador e que o Flamengo está amparado pelo que foi combinado anteriormente, é lógico que eu tenho noção que o Flamengo não está em condições de perder o Arrascaeta. Então, assim, sentir essas negociações vêm se arrastando. Eu tenho certeza que vão se arrastar mais ainda, porque é aquilo que a gente estava conversando antes. A negociação do Pablo Mari provavelmente foi fácil. O Flamengo chegou lá com dinheiro, pagou e levou. Essas negociações, elas têm menos trancos e barrancos. Agora é o Flamengo discutindo. Com certeza o Flamengo já sinalizou com aumento, e é um de lá querendo 30 milhões e outro daqui querendo zero. Talvez em algum momento essas vontades se encontrem. Eu não consigo imaginar o Flamengo, nesse momento, pagando 30 milhões, e aí que tá, para um jogador que o Flamengo já tem. Você desembolsa 30 milhões e você não traz ninguém. Cara, é uma situação difícil para o Flamengo, com toda a importância do Arrascaeta, e mesmo eu dizendo aqui que não perder o Arrascaeta é o grande reforço do Flamengo. E aí assim, mas tem contrato até 23. O Arrascaeta é um jogador que ainda pode entregar muito para o Flamengo. Eu vejo uma renovação até 25 também como muito boa. Eu não vejo o Arrascaeta em declínio, pelo contrário. É um jogador ainda jovem, é um jogador que ainda pode entregar muito ao Flamengo.